Aqui quem já acompanha o canal sabe que eu gosto muito dos aparelhos da Samsung e da versatilidade que eles apresentam. Mas hoje eu vou falar sobre o que eu gostei no iPhone 14 Pro Max. Eu já fiz um vídeo aqui no canal das coisas que eu não gostei no iPhone 14 Pro Max, vou deixar o link aqui caso vocês queiram ver. E no vídeo eu falei sobre o que teve mais impacto ali da minha transição de um Android para um dispositivo que roda iOS. E já adiantando para vocês, isso não quer dizer que hoje eu não utilize Android. Eu tenho 3 celulares, o iPhone 14 Pro Max, o Z Fold 4 e o S23 Ultra, que inclusive eu estou utilizando para gravar. E eu utilizo há anos o Android. Mas tem algumas coisas aqui no iPhone que eu gostei bastante. A primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é em relação ao gerenciamento de bateria. No vídeo onde eu falo que eu não gostei de algumas coisas do iPhone, eu falei sobre a questão do carregamento. Só que o carregamento e o gerenciamento são coisas diferentes. No caso, o carregamento eu não gostei porque eu achei ele muito lento, ainda mais porque depois que ele chega em 80% parece que não passa mais daqueles 80% por muito tempo. É claro que isso no iPhone ele é configurável, porque você pode colocar essa otimização de carregamento, né, configurar essa otimização ou não. A otimização seria para o iPhone entender como é a sua utilização com ele, né, em relação a carregar, em relação à autonomia de bateria, em relação aos aplicativos que você utiliza, enfim, ele gerencia tudo isso para poder fazer uma carga mais rápida ali, otimizar o tempo de carregamento. Então, enquanto você está dormindo, ele carrega até 80%, e esses 20% que sobram, ele vai gerenciar ali, justamente para você não ficar sem a bateria quando acordar e também guardar a bateria, preservar ali a bateria no momento do carregamento. Em relação à otimização em si, se você utiliza uma rotina, funciona. Mas se você não tem uma rotina específica de carregamento do seu aparelho, não funciona bem e você vai terminar precisando de mais bateria. Você vai precisar de um carregamento ali mais rápido. Então eu deixei desativado e eu utilizei ele desativado, mas mesmo assim eu acho o carregamento muito lento. Enfim, esse vídeo é para falar sobre o que eu gostei. No caso, algo que eu gostei no iPhone 14 Pro Max é em relação ao gerenciamento no consumo da bateria. Então eu gosto bastante disso nele, porque ele começa a aprender ali como é que o seu consumo funciona e começa a se adequar. Então ele disponibiliza a bateria ali quando você está utilizando, ele desempenha mais em aplicativos que você precisa de mais desempenho. Então esse gerenciamento eu achei bem legal aqui na autonomia da bateria do iPhone 14 Pro Max. Então eu vou dar um exemplo de utilização. Eu estava utilizando o iPhone, eu fico trocando de celular para celular, só que quando eu não utilizo o iPhone, a bateria simplesmente não é consumida. Ela demora bastante ali para ir diminuindo a porcentagem de bateria, e isso é algo bem legal, porque aí eu tenho certeza que se eu precisar ali utilizar o iPhone, eu vou ter ele para poder utilizar. Então ele meio que congela ali a minha utilização, congela ali a bateria, né, o consumo da bateria em base da minha utilização, e deixa disponível para quando eu utilizar ali. Sobre a questão do que eu gostei aqui no iPhone, porque realmente aqui a autonomia de bateria do iPhone 14 Pro Max eu achei bem legal. Segunda coisa que eu achei bem legal é a fluidez ali da execução das tarefas, como por exemplo na questão de customização, enfim, tudo que você configura ali ele responde super rápido. Algo que eu acho que às vezes não acontece bem no Android, tá? Eu sei que no Android as coisas demoram um pouquinho mais para acontecer, para ser entregue um pouco mais de qualidade. No caso do iPhone, eu percebo que eles já conseguem fornecer esse desempenho melhor com essa qualidade. Então, um dos exemplos que eu utilizo para poder falar sobre essa questão de fluidez é em relação à customização da tela de bloqueio. Se eu utilizar ali uma customização da tela de bloqueio no iPhone 14 Pro Max, eu percebo que instantaneamente ele muda ali exatamente as alterações que eu fiz e já aplica na tela de bloqueio. Coisa que não acontece tão rápida ali no Android, que, por exemplo, no próprio S23 Ultra, se eu customizo ali a tela de bloqueio, que agora no One UI 5.1 é possível,
Eu posso customizar do mesmo jeito ali que funciona praticamente no iPhone 14 Pro Max, e quando eu coloco em concluído, ele meio que tem que dar uma pensadinha para poder ali realmente aplicar as alterações que eu fiz. Isso aí é detalhe, isso aí não afeta 100% da experiência, mas eu percebi que ali ocorre uma fluidez nessa execução, tá? E eu vejo que algumas coisas que são mais pesadas ali, que exigiria um pouco mais de desempenho, ele consegue desempenhar de uma maneira que ele não demonstra que ele está realmente processando algo pesado. Então ele meio que dá uma fingida ali que não é pesado para ele. Então essa fluidez eu achei bem bacana no iPhone 14 Pro Max. A terceira coisa aqui que eu também achei legal no iPhone 14 Pro Max é em relação às animações. Isso faz toda a diferença ali na experiência de utilização do aparelho. Como todos sabem, as animações elas terminam consumindo um pouquinho mais de bateria. Inclusive tem várias pessoas que preferem deixar as animações desativadas ou reduzidas justamente para poder ter mais tempo de bateria. Mas é algo que eu acho muito legal e que até contribui com essa fluidez que eu falei. Se, por exemplo, no S23 Ultra, o tempo que eu estava esperando ele colocasse alguma animação ali, de repente ele ia passar maior essa fluidez. E as animações que o iPhone tem são bem legais porque ele passa essa fluidez. É como se tudo tivesse sempre andando ali, sempre caminhando. Eu não sei explicar direito, mas é algo que eu gosto bastante nas animações. É como se tudo tivesse ali funcionando de uma maneira que ele não precisa nem pensar para executar. Então eu achei bem legal essas animações porque ele dá esse chance ali, esse tempero a mais para a utilização, para a experiência ali no dia a dia de utilização do aparelho. Uma outra coisa que eu achei bem legal, que é a quarta coisa que eu vou falar aqui, é em relação ao Face ID. Eu já tinha experienciado vários tipos de bloqueio nos dispositivos Android que eu utilizo praticamente só Samsung. E aí eu achei bem legal o Face ID porque ele simplesmente vê o seu rosto ali, pega as informações do seu rosto, né, da biometria facial, e ele já faz o desbloqueio. Isso contribui também nessa fluidez, nessa impressão que os usuários de iPhone falam, né, que é justamente essa questão de fluidez. Porque se um aplicativo está bloqueado ali pelo Face ID, aplicativo de banco, ou até mesmo a tela de bloqueio ali onde aparecem as notificações, só de você olhar para o seu celular, ele já exibe para você, já desbloqueia, já faz tudo ali, sem você precisar tocar em lugar nenhum, sem você precisar fazer nada. E de uma maneira bem fluida. No caso do Android, que eu utilizo o S23 Ultra atualmente, tem como eu utilizar bloqueio por digital, que eu acho muito legal também. Tem como eu utilizar bloqueio facial e outros também, PIN, padrão, enfim. Mas algo que eu gosto aqui na questão do Face ID é a questão de ser algo mais prático, porque eu não preciso tocar em lugar nenhum para poder liberar ali o acesso. É claro que todo tipo de bloqueio ali tem seus prós e contras. Se alguém simplesmente colocar o meu smartphone na minha frente, ele vai ser desbloqueado. Então, existem aí as lacunas que talvez nunca sejam preenchidas, enfim. Mas eu achei bem legal essa experiência, porque querendo ou não, se for ver, é o único meio de bloqueio, além da senha, claro, né, do PIN, é o único meio de bloqueio ali que a Apple disponibiliza nos smartphones deles. Mas, sinceramente, aí, Apple, poderiam liberar o desbloqueio por digital, que eu acho muito bom também, eu utilizo bastante no S23 Ultra, e é o meu principal meio de bloqueio para o meu smartphone. Então essas foram as coisas que eu gostei no iPhone, eu achei bem legal essas questões, eu acho que realmente mostra ali, isso é para mim o que foi o que mostrou mais de diferença entre o smartphone e outro. É claro que eu vou falar sobre mais coisas ali em relação à diferença entre um Android e um iPhone, né, um smartphone da Apple, porque, querendo ou não, é a minha experiência que eu tô tendo hoje, justamente de ficar trocando os celulares, né? Que nem eu falei pra vocês, eu tenho o iPhone 14 Pro Max, o S23 Ultra e o Z Fold 4. E eu utilizo eles, assim, cada um eu utilizo para uma coisa específica. E é até legal porque eu posso até fazer um vídeo para vocês mostrando o que em cada um me chama mais atenção ali
o que eu uso como objetivo de recurso em cada aparelho ali, eu acho que vai ser bem legal. Esse vídeo aqui é um oferecimento da Squire Tech Store, que é uma loja de acessórios para smartphone, smartwatches e informática. Inclusive eu estou utilizando essa linda capa aqui para o iPhone 14 Pro Max. E lá, se vocês procurarem, tem acessório para iPhone, para Samsung, para um monte de celular. E também tem uma película top que eu utilizo no meu iPhone 14 Pro Max, que é uma película de privacidade que ela tem a capacidade de escurecer as laterais quando alguém está vendo ali de lado do smartphone. E com isso você consegue muito mais privacidade ali se você estiver em um lugar externo, né, um lugar público. Utilizando o cupom TELTECH10, vocês conseguem 10% de desconto em todo o site, então já corre lá e aproveite. Vou deixar o link na descrição para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já deixa aí o seu like, que isso apoia muito o meu trabalho aqui no canal e também ajuda a ser notificado, a ser recomendado de mais vídeos como esse. E já falando sobre notificação, se você não é inscrito, já se inscreva aí e ative o sininho para ser notificado de mais vídeos aqui do canal quando tiver novidades. Também não deixe de seguir o Instagram do canal. É só digitar tel.tech, lá eu mostro o meu dia a dia com esses aparelhos, para quem acompanha, ver lá os meus bastidores, como eu faço a gravação dos vídeos, mostro as coisas que eu compro, enfim, você consegue acompanhar coisas antes mesmo de eu postar aqui no canal do YouTube. Então é isso, um abraço e até a próxima!